Olá galera, mais uma vez estamos falando sobre filosofia e essa videoaula trata justamente de um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga, Aristóteles. Aristóteles trabalha a ideia da metafísica de uma forma, digamos, extremamente feliz. Por quê? Porque Aristóteles parte da ideia de que metafísica representa justamente aquilo que precisamos entender para compreender o ambiente em que vivemos e as coisas que não compreendemos. E por quê? O conceito de metafísica, o estudo do ser enquanto ser, é extremamente interessante para que nós entendamos o que representa a metafísica, a sua acepção, ou seja, além do físico, e o paralelo entre estudo do ser enquanto ser. Por quê? Segundo Aristóteles, todas as coisas possuem, para serem importantes, todo ser possui substância. E o que seria substância? Substância para Aristóteles, é aquilo que define o ser. E a substância, segundo ele, é dividida em duas partes interessantíssimas, que seria a essência, aquilo que não pode nunca faltar no ser. Por exemplo, o homem tem enquanto essência ser racional. Então, no homem não vai faltar racionalidade, pois se faltar, ele não vai ter em si a característica humana. Vocês podem me perguntar, e homens que têm atos irracionais? Justamente, porém, existe algo essencial nele que é a racionalidade. Então, além da essência presente na substância, existe o acidente. E o que seria acidente na teoria aristotélica? Acidente seria justamente aquilo que não determina o ser, que seriam partes que não condicionam a substância, que seria a racionalidade. No ser humano, o que seria acidental? Cor da pele, cor dos olhos, possuir ou não cabelos, ser ou não de determinado lugar. Isso seria algo acidental. Se nós trabalharmos um pouco mais com a ideia da metafísica aristotélica, nós vamos descobrir que todas as coisas tendem a sair de um lugar para outro. O que seria isso? Sair de um lugar para outro. Nós estamos falando de Aristóteles, e Aristóteles tem uma teoria extremamente complexa e ao mesmo tempo docemente interessante. Por quê? Porque ele fala o seguinte: todas as coisas tendem a ser outras coisas. Exemplo, nós estamos, sem perder, claro, sua substância. Todas as coisas tendem a ser outras coisas sem perder sua substância. Estou aqui diante de vocês de um livro, A Política de Aristóteles. E esse livro, ele é feito de quê? Se nós formos depurar, nós vamos descobrir que esse livro, ele tem uma substância. E que substância seria essa? E por que eu usei o exemplo do livro? Seria o livro um ser? Sim. Para Aristóteles, sim. Por quê? Porque o livro tem presentes nele características que o determinam como tal. O livro possui uma substância. Se nós pegarmos a substância, nós vamos perceber que esse livro, ele é feito de papel. E o papel vem de onde? Da madeira. E por que eu falei sobre isso? Porque todas as coisas tendem a ser outras coisas. Esse papel de que é feito o livro, ele poderia se transformar em outra coisa. Como, por exemplo, uma cadeira. Ou, como, professor Helder, o livro se transformaria em uma cadeira? É simples, ele tem uma substância. Que substância é essa? O papel, que por sua vez foi feito da madeira. E a madeira pode se transformar-se em cadeira. Como explicaríamos isso na teoria aristotélica? Justamente por aí que nós vamos trabalhar agora. Todas as coisas, elas possuem em si ato. Ato é a situação atual do ser. A madeira está representada aqui enquanto livro. Então, a situação atual desse ser é livro. E o que poderia fazer com que esse livro se transformasse em outras coisas? Sua potencialidade. Ou seja, todas as coisas possuem a sua situação atual, ou seja, o ato, e potência. E o que seria potência? As várias possibilidades desse ser. Então esse ser poderia se transformar em várias outras coisas.
Como se explicar isso na teoria aristotélica? Da seguinte maneira: todas as coisas, para se transformar, elas precisam ser entendidas a partir da teoria das 4 causas, ou teoria das causas, como queiram. A primeira causa seria a causa material. Se essa substância livro possui a causa material, que causa material seria essa? A causa material seria a matéria de que aquilo é feita. E de que matéria esse livro é feito? De madeira. O livro é feito de madeira. Ué, mas a madeira não seria a substância? A substância presente em todo ser é aquilo que o determina. Se no homem falamos sobre racionalidade, no livro nós encontraremos o quê? A presença potencial da racionalidade humana impressa nele. Por quê? Porque estamos falando justamente sobre o que o livro pode propor àquele que o lê. Porque a substância, ela não é algo evidente na coisa, mas é a parte essencial dela. Por que essencial? Porque nunca deixará de ser. A função do livro, se formos exemplificar, será qual? Transmitir cultura, conhecimento, o onírico, a beleza. Seja qual for essa função, está presente em sua substância. Se partirmos desse pressuposto, vamos entender o quê? Que a substância tem em si justamente aquilo que nós queremos trabalhar com vocês nessa videoaula. O quê? Essência e acidente. E o que seria essencial nessa substância? Livro. Essência é aquilo que determina o que o ser é. E o que determina o que esse ser é? Justamente a presença daquilo que é fundamental para a sua existência. Ou seja, a capacidade de transmitir conhecimento. Legal? Beleza. E o que seria acidente? Acidente seria justamente aquilo que não o determina de fato. Nós estamos diante de um livro presente a cor amarela. A cor amarela seria acidental. Poderia ser branco, preto. Por quê? Porque é aquilo que não representa o que vai definir objetivamente o ser. Além de amarelo, nós poderíamos ter presente aqui o tamanho do livro. Isso também seria acidental. Além do tamanho, da cor, esse livro, ele pode ser em português, em inglês. Tudo isso não vai determinar a sua substância. Sacaram? Então vamos tentar entender como as coisas tendem a transformar-se em outras coisas a partir da ideia de ser, essência e acidente. E agora falaremos sobre a teoria das causas em Aristóteles. Se todo livro tende, por exemplo, a ser livro, é porque é sua situação atual. Ou seja, o ato é a situação atual do ser. Sendo ato a situação atual do ser, nós vamos entender o quê? Vamos entender que a situação atual desse ser, daquilo que está envolvendo, fazendo com que ele se determine, seja o quê? Livre. O ato desse ser é livre. Se esse ser possui enquanto ato livre, ele possui outras potencialidades, que serão trabalhadas a partir da sua situação atual, ou seja, do seu estado presente no momento. Nós vamos desembocar na ideia de Aristóteles de matéria e forma. Por que matéria e forma? De que matéria esse ser é feito? Esse ser é feito de papel. Mas o papel seria o quê? Seria um produto direto, se exemplificarmos por esse modo, da madeira. Ah, então esse papel é matéria e essa matéria veio de outra matéria, que seria madeira. E essa madeira veio de outra matéria, que seria semente. E essa semente veio a partir da existência da ideia de terra semeada junto com a semente. Se nós formos decompondo, nós vamos encontrar o quê? Vamos encontrar uma infinidade, uma gama de possibilidades para um ser. Ou seja, para esse ser. Então vamos trabalhar um pouquinho até a ideia de madeira, para que nós possamos focar num elemento fundamental para a nossa compreensão. Que elemento é esse? A madeira. Então esse livro, em outras palavras, é madeira. E a madeira pode transformar-se em cadeira, mesa, livro, ou seja, todas as coisas tendem a passar de ato a potência. Ou seja,
Elas possuem seu estado atual e as suas várias potencialidades. Como se daria isso? Por meio da teoria das 4 causas de Aristóteles. Causa material do livro, madeira. Causa formal, a forma que ele adquire. Esse livro possui, essa matéria possui a forma de livro. Causa eficiente, quem transformou madeira em livro? Aquele que transformou madeira em papel e, por sua vez, produziu o livro. A causa eficiente seria quem? O artesão. Ou seja, aquele que transformaria madeira em livro. Então esse artesão, enquanto causa eficiente, vai precisar de quê? Da causa material. Ele vai transformar esse livro na forma que ele vai adquirir. E, por sua vez, o livro vai possuir uma quarta causa, que seria a causa determinante, a sua finalidade, ou seja, a causa final. Então, é isso. Nós vamos trabalhar com a ideia de Aristóteles a partir da transformação do ser com a sua metafísica, que ele denomina ciência primeira. Valeu, galera! Essa foi a ciência primeira, metafísica de Aristóteles. Vamos nessa curtir o portal Filosofia e prestar atenção que logo logo nós teremos um sisal para todo mundo estar afinado com essa matéria que é doce e ao mesmo tempo árdua de se entender. Valeu?